Muito bom dia, queridos ouvintes e amigos aqui da Rádio Mundial. Estamos mais uma sexta-feira, são 6 horas da manhã e eu sou Ademir Serafim Júnior. Sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta, às 6, no 95.7 FM, ou no YouTube, ou nas redes sociais, enfim, espalhadas aí pelo sempre. Ô João, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, navega na internet, nas redes sociais, que tem muita coisa bacana. Primeiro no Facebook. facebook.com/Semente Abstrata. YouTube. youtube.com/Semente Abstrata. E no Instagram. Instagram, @Semente Abstrata. Qualquer outra coisa que vocês queiram trocar ideia conosco, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Só fazendo um rápido comentário, que em alguns programas é bom a gente sempre lembrar, Semente Abstrata é um herdeiro conceitual do nosso antigo projeto chamado Núcleo 137. Mas o site do Núcleo 137 ainda está no ar. Então, lá agrega cerca de 5 anos de trabalho que nós fizemos, mais de 200 textos, tem muito material bacana. Normalmente, a ideia agora desse novo projeto é dar uma repaginada, é reciclar muitos desses temas que nós já conversamos. Mas tem muito material rico, bem feito, bem embasado, para que vocês se aprofundem e depois venham trocar ideia com a gente. É isso aí. Certo? E lembrando também a disponibilidade dos podcasts do Semente Abstrata no site www.radiomundial.com.br. Você pode também baixar o aplicativo no celular, no aparelho, e ouvir o nosso programa a hora que você quiser. Então dá para ouvir no rádio, dá para ouvir no podcast, dá para ouvir depois no YouTube, mesmo no Instagram, todo dia com conteúdo novo. E ainda agora, depois da gravação até a gente vai conversar, alguns novos conteúdos aqui para 2019. Beleza. João, nas últimas semanas... Pode vir quente 2019, que nós já estamos fervendo. E muito. Fervendo no fogo de Marte, né? É verdade. Ô João. Oi. Dando continuidade a uma jornada que iniciamos há algumas semanas, estamos fazendo a rota dos 22 arcanos maiores do tarô. Já falamos um pouquinho da história do tarô, um pouquinho da mecânica desse grande ferramental. Falamos um pouquinho dos arcanos menores, né? Dos menores, que eventualmente a gente até volta a comentar um pouco sim. sobre eles, as pessoas têm pedido. E então falamos sobre os arcanos 1, 2, 3 e 4. Sempre importante mencionar aqui que nós fazemos uma interpretação arquetipal, para que cada um consiga estabelecer a sua própria conexão com esses símbolos. E é muito interessante observar que os arcanos maiores e menores, em um conjunto, eles designam todos os mistérios do nosso universo. Os mistérios maiores e menores. Cada etapa desses arcanos conversa sobre uma parte. Alguma das 7 etapas, algumas das nossas tendências positivas ou tendências negativas, enfim, todas as questões mais humanas e todas as questões mais espirituais desse universo aqui. E como todos esses arcanos compõem um todo, compõem uma unidade, é importante nós termos sempre em mente também que esses arcanos conversam entre si. Sempre. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos uma imersão em cada um dos símbolos, em cada uma das cartas, é fundamental que nós façamos também as pontes entre esses arcanos. Então, algumas brincadeiras que nós já fizemos, associamos, por exemplo, o arcano 11 com o arcano 2, o arcano 21 com o arcano 3, o arcano 13 com o arcano 4 e muitas outras interpretações possíveis. Façam isso. Busquem as conexões pelos símbolos, pelos números, pelas letras, pelos símbolos envolvidos em todo esse arcano vivo. Você pode até verificar, né? Onde tem, por exemplo, você vê aqui no Papa, que nós vamos falar daqui a pouco, ele está sentado num trono que tem 2 colunas. Né? Em qual outro arcano você vê 2 colunas? Aí você vai fazendo as associações, as conexões. Tem muita coisa, muita coisa. É literalmente um universo. É um universo. João, estou começando agora de vez aqui no arcano 5.
Opa! Concluímos a semana passada, falamos então sobre aquele que é o rei do mundo, certo? Ou o reflexo de Deus. Aquela figura, nitidamente um rei, né? Sentado sobre a pedra cúbica, demonstrando todo o seu poder sobre esse quaternário manifestado. E aí você ainda desenvolveu um pouco a questão do cubo, que se nós abrirmos o cubo, forma a própria cruz, forma o que a partir dos seus... São 6 casas, mas que resultam em 7 aspectos, complementando tudo aquilo que nós falamos na semana anterior ainda do Arcano 3, que é o aspecto feminino dessa mesma figura hierárquica, vamos dizer assim. Ou seja, no aspecto masculino e feminino do chamado, né, rei e rainha Melquisedeque. Ou seja, a projeção relacionada à própria terra daquele que é tido como o oceano sem praias. A divindade no seu sentido mais abstrato. Chegamos então agora no Arcano 5. Se vocês observarem, nós falamos que o Arcano 1 é o arcano do pai, é uma carta-mãe. O Arcano 2 é o arcano da lua. O Arcano 3 é o arcano de Vênus. O Arcano 4 é o arcano de Júpiter. Só que agora nós vamos começar com o primeiro arcano dos signos. Então, o primeiro arcano, o Arcano 5, o Papa, o Hierofante, começa como um arcano de Áries. E eu acho que vai fazer muito sentido, até com o que nós estamos conversando, a gente já vem mencionado aqui que vamos começar um ano de Marte, né? É bem propício, né? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por favor, então, João. Pô, vamos lá. Vamos procurar dar uma destrinchada aqui nos mistérios do Arcano 5, o Papa, o Hierofante. É curioso observar, né, que o Arcano 3 e o Arcano 4, a Imperatriz e o Imperador, né, Rainha e Rei Melquisedeque, eles têm como colunas o Arcano 2, que é a sacerdotisa, e o Arcano 5, que é o sacerdote, o Papa, a papisa e o Papa. Que representam, dentre outras coisas, o poder espiritual. O poder espiritual. O Arcano 4, o imperador representa o rei Melquisedeque, e o Arcano 3, a rainha Alamirá, né? A rainha de Melquisedeque, mas o Arcano 2, a papisa, e o Arcano 5 servem como colunas mesmo. Existe até um mistério que fala que todos esses seres, né, essas consciências, elas possuem colunas. Possuem suas colunas que dão a sustentação, porque toda manifestação é trina. Né? Então, o rei do mundo, Melquisedeque, o significado em hebraico justamente até remete a isso, né? Melque é ligado a rei e Tzedek é ligado ao sacerdócio, quer dizer, então o rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Tem como colunas, né? Se diz nos anais ocultos, Adonai Tzedek e Cohen Tzedek. Adonai Tzedek sendo o Senhor, né? Sendo o aspecto temporal, e Cohen Tzedek o aspecto espiritual, sacerdotal. A coluna J e a coluna B. Então, o Papa, ele representa o poder espiritual, né? A inspiração do poder espiritual do próprio Rei do Mundo. Olha só que interessante. É o aspecto sacerdotal do Rei do Mundo. Olha só que interessante as conexões que vão surgindo desse processo. Então, você está comentando conosco que o Hierofante, né, o Papa, ele seria a coluna B, especificamente. Né, denotando uma consciência mais sacerdotal. E o próprio termo Papa, né, ou Pontífice, é o quê? É o construtor de pontes. Né? E as pontes justamente que unem a realidade material à realidade espiritual. Interessante observar também que temos toda uma conexão aí com esse simbolismo que ele se complementa com a sacerdotisa. Fica muito evidente
que nós conversamos há 2 semanas, há 3 semanas já, João, há 3 semanas, sobre a letra hebraica do arcano 2, né? Que é O Beit, que é boca, que é templo. E esse arcano 5, ele mostra exatamente o que? A divindade que se manifesta no templo. O templo sustentado pelas 2 colunas, para que aí sim, no aspecto mais temporal, o rei do mundo consiga executar a sua obra. Então, eu confesso que, por mais que o arcano 2 seja a papisa e o arcano 5 seja o papa, eu não tinha feito esse paralelo que você comentou agora, dos 2 colunando o rei e a rainha do mundo. Imperatriz e o imperador, porque eu enxergava o 2 muito mais ligado ao 1 e ligado ao 3. Então, olha que importante que é essa interpretação paralela, vamos dizer assim, entre eles. Sabe uma coisa que eu queria que você comentasse também, como um bom astrólogo? É o mudra do Papa. O mudra que ele faz com a mão direita, né? Que a gente chama, é o mudra de Cristo. Né? O mudra de Cristo. É o dedo de Júpiter, que é o indicador. E o dedo de Saturno. Como dedo médio. Como dedo médio. Né? Que representa o quê? O dedo de Saturno, o alfa, e o dedo de Júpiter, o ômega. Então ele fala, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Né? Eu sou o começo e eu sou o fim. E esse era o mudra, era o gesto com o qual Jesus, Yoshua Ben Pandira, Jesus, o Filho do Senhor, abençoava, né? Ele fazia suas bênçãos com esse mudra, que está presente no arcano 5, na mão do Papa. Porque o Papa, o Hierofante, ele resguarda os mistérios maiores, né? Os mistérios da iniciação. Porque aquele que transmite a iniciação é o sacerdote, é a figura do Hierofante. É que existe a parte exotérica, com X, exotérica com X, que é mais ligada, vamos dizer assim, à letra que mata. Um aspecto mais superficial. Superficial, né? Mais temporal, mais aberto. E a parte oculta, a parte esotérica, ligado ao sagrado, aos mistérios, que é reservada aí àqueles que são, aos poucos que são iniciados. Né? Infelizmente, esse sentido acabou se perdendo com o tempo, né? E, vamos dizer assim, a maior parte dos sacerdotes, né, que existem não são iniciados. Né? Claro que existem os que são, mas a maioria não são. Você fala assim dos sacerdotes que existem nos dias de hoje em geral, tá? Mas antigamente era, vamos dizer, um pré-requisito, né? E toda a tradição sempre foi passada através do sacerdote, através do hierofante, né? E é curioso porque Re, a palavra hebraica, né, a letra hebraica Re, ela tem o significado de hálito, de respiração. Então é a inspiração, né? É a inspiração espiritual de verdade, vamos dizer, o fogo forrate, né? Que aí é transmitido através da boca, né, de Beit, né? A garganta, Gimel, né? Isso. O chakra laríngeo, que é o Antakarana, que é justamente o que é a ponte. A ponte entre o que seria o quaternário e a tríade superior. E a tríade superior. Olha então você fazendo essa conexão. E justamente o arcano 5 que fala também do quinto princípio. Entre esses 4 arcanos. Esse é o ponto. Porque o arcano 5 é o que fala desse quinto princípio. É esse hálito. Que já traz até uma referência direta àquilo que nós chamamos na teosofia de hierarquia dos asuras. Ao mesmo tempo, se você lembrar, quando você falou sobre a imperatriz, você falou que era a própria manifestação de Manas, da mente abstrata. Da mente abstrata. E
fazendo uma correlação ainda do chakra cardíaco, do chakra laríngeo, relacionado ao arcano 4, e da boca do arcano 2 como templo, você percebe que todos eles compõem a estrutura para que o verbo, aliás, para que a ideia se faça verbo e tome forma. E tome forma através da carne. Sim. Que aí depois vai já fazer a ponte com o que nós vamos conversar na semana que vem do arcano 6. O amoroso. Que é o caminho, vamos dizer assim, a metodologia para que Eros e Psique se reencontrem. Mas que isso só vai acontecer se essa ponte for bem construída. For bem construída. A Exatamente. gente podia até fazer uma brincadeira e lembrar um pouco dos chamados, os mistérios da degola, né? Que estão sempre relacionados a essa separação, a destruição completa, em termos de encarnação, dessa ponte. Dessa ponte, que é justamente o mistério da degola, João Batista, né? A Esse Revolução símbolo, Francesa. A Revolução Francesa. E, pô, é muito significativo. E está relacionado diretamente ao arcano 5, que você pode fazer uma conexão com o arcano 12, que é o arcano que nós chamamos dos Iocanãs, o arcano de João Batista, que fala do mistério do sacrifício. Mas existe também no arcano 5 esse mistério do sacrifício cifrado. E está na própria regência astrológica dele. Porque o arcano 5, como você bem trouxe, Ademir, é o arcano que rege o signo de Áries. O signo de Áries é regido pelo Papa, pelo Hierofante. E você fala assim, nossa, mas o arcano, o signo de Áries, então tem a ver com a questão sacerdotal? Completamente. Completamente. Né? É o guerreiro espiritual. Olha é o só. guerreiro espiritual. Né? Áries, o significado, o que significa Áries? Né? É o cordeiro, é o carneiro. Né? É o carneiro e cordeiro, né? O que é o filhote de carneiro. E em latim, cordeiro significa Agnus. Né? Agnus Dei, o cordeiro de Deus. Né? Então aquele que é imolado, aquele que é sacrificado, é o cordeiro, é o Áries. Existe aquela passagem bíblica muito significativa, né, de quando Jesus está no Calvário, carregando a cruz, e é colocado sobre ele uma capa vermelha, cuja cor é a cor de Marte. Né? E ele carregando a cruz, se você for observar, fazendo o próprio símbolo de Marte. Ele ali o quê? Como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Que nós ouvimos sempre aí nas missas, né? Sim. Então, existe toda essa conexão do carneiro, né, do Áries, com Agnus, com Agni, o fogo sagrado. O fogo sagrado que anima, o fogo espiritual, o fogo dos sacerdotes. Né? Então existe essa conexão muito forte com a espiritualidade, né? E o próprio signo de Áries. Sem dúvida. E eu queria até usar outros 2 arcanos para ilustrar um pouco o mistério que nós encontramos aqui. Por exemplo, na semana passada, você lembra que você comentou conosco sobre a águia que existe na pedra cúbica e no escudo da Imperatriz? E essa águia você fez uma referência com Escorpião. Escorpião, Plutão. E a Fênix, Plutão. Júpiter plutônico. O arcano 14. Exatamente, Júpiter no seu aspecto mais plutônico. Se nós reduzirmos o 1 e o 4, a gente chega aqui no 5. No 5. Então, entendermos um pouco. Olha só agora a mistureba das coisas. Essa ferramenta de poder que está nessa transmutação desses aspectos, que é literalmente o visitar o nosso interior, para que a construção dessa ponte seja feita numa tônica de se firmar, vamos falar assim, de se manifestar
o espiritual. Ou seja, o trabalho de um pontífice para que consiga, de fato, cumprir a sua missão com um foco espiritual, ele depende de uma lapidação nos veículos que estão manifestados, nos veículos que estão existentes. Então, eu gosto muito do modo como você traduziu o nome de Melquisedeque, porque é rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Então, mesmo o trabalho dessa figura de rei só se complementa com o trabalho desse arcano aqui. Sim, é isso mesmo. A coisa não tem como acontecer. Não tem como. Né? Não tem como. E isso vai ficar muito evidente no 6. Porque a gente vai até explicar isso na semana que vem como o arcano do perfeito equilíbrio, que só se realiza quando o material e o espiritual estão em perfeito equilíbrio. Em perfeito equilíbrio. Poderíamos, então, interpretar como uma síntese do trabalho, vamos dizer assim, consciente entre os dois lados. Com certeza. E que vai ser coroado, vamos dizer assim, no arcano 7, que é o carro, que é o vencedor, né? Todo o mistério, por exemplo, do advento de Maitreya Buda está nesses arcanos. Sim. Está em outros também, mas está tudo aí. O que seria o Avatara da Era de Aquários. O Avatara da Era de Aquários. Maitreya significa o Senhor dos Três Mundos. É o Avatar integral, o Senhor das Três Maias, das três realidades. Do primeiro, do segundo e do terceiro trono. O divino, o humano e o terreno. Exatamente. É o Buda celeste, o Buda humano, o Buda terreno. O Buda terreno. Né? É o Avatar integral, cuja expressão é o próprio arcano 7, que é o sétimo que coroa todo esse processo. Né? Sendo que o quinto fala justamente também do quinto, do despertar o quê? Do quinto princípio. Né? Tá até aqui. O quinto princípio. Olha que curioso, né? O signo de Áries, ele rege a cabeça. Né? E se nós formos simbolizar o arcano 5 através de um símbolo, é um pentagrama, certo? E o pentagrama, ele representa o quê? O próprio ser humano, né, com os braços abertos, as pernas abertas também, né, o homem vitruviano, Leonardo da Vinci, né? E a cabeça representa o quê? O quinto elemento, a quinta essência espiritual. Então, como você bem falou, o Papa, ele cuida do quê? A tarefa dele é buscar trazer elementos para que o seu rebanho, né, os que somos seres humanos, traga elementos para que os seres humanos, o seu rebanho possa se burilar, possa trabalhar o quaternário. Para ele servir o quê? Como ponte para chegar à quinta essência. Né? A quinta essência, o quinto ponto mental abstrato, o Akasha, que já faz parte o quê? Da tríade espiritual. E você sabe onde eu acho que fica muito evidente o que você está comentando? Estão nos chakras onde? Que estão na nossa cabeça. Sim. Né? O Vishuddha, o Ajna, o sexto, e o coronal, Sahasrara, né? O coronal, são os três. E isso está representado graficamente nesse arcano. Porque apesar de ter uma figura papal, vamos dizer assim, uma figura nitidamente hierárquica, existem outras duas figuras ali. Sim. Que se nós formos observar bem a fundo, são parte dele. É aquele trabalho de manifestação trina, que ele só vai conseguir dar sequência no projeto que ele tem se esses dois perseverarem. Com certeza. A realização do espiritual é através do rebanho, através de nós, através do material, e com os dois aspectos, através da polaridade. Né? E fazendo um link com o que você trouxe agora até do homem vitruviano, do pentagrama, a gente fala muito, né, quero despertar o espiritual, quero me tornar um adepto, quero me iluminar, blá, 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 blá. E a gente não percebe que o caminho mais fácil para isso acontecer é nós sermos um ser humano. Humano! Porque, observem, nós somos um projeto de ser humano, nós somos ainda algo em desenvolvimento. Quando nós nos tornarmos simplesmente seres humanos, nós automaticamente nos tornamos essa quinta coisa. Sem dúvida. Quinta, a sexta e a sétima. Né? A quinta, a sexta e a sétima. Sim. Então, é justamente o segredo
O segredo não é você fazer Dev, eu quero ser a Dev. A gente tem que buscar primeiro nós sermos seres humanos, né? É o mistério que é muito bem representado no desenho, na história do Pinóquio. Sim. Né? Do Pinóquio. O dia que nós nos tornarmos humanos, jivas conscientes, né? Automaticamente nós vamos tornar o quê? Jivatmas, Jivamuktas, né? Porque você, sendo humano, você está se realizando por completo. Sim. Né? Sim. Existem referências que falam que as hierarquias que estão mais à frente de nós, elas ficam observando, lógico, falando numa linguagem simbólica, né? Muito admiradas com aquele ser humano verdadeiro que se supera, que se sublima, né? Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso, não é fácil. Você tá aqui na terceira dimensão, você tá na matéria, tá no quaternário, né? Nossa. Vamos deixar até isso. Vamos deixar até isso como ponte para o próximo programa. Porque eu acho que isso vai fazer o link que a gente precisa com o Arcano 6. Com o Arcano 6, com o Amoroso. Perfeito. Fechou? Fechou. João. Se deixa aqui, a gente vai... Muito obrigado. Valeu, Adelino. Muito obrigado a vocês que nos acompanham. E na próxima sexta nós estamos de volta. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa semana a todos. Valeu.